muita gente agora aqui pensando, não digo nem só no sonho de morar fora do Brasil, né, Malu, mas N sonhos, mas que uma turma por aí diz que é uma ilusão ter um sonho grande assim, né? Porque, olha, pessoal, para Malu hoje, quem acompanha as redes sociais da Malu, pode ser normal para ela estar morando lá, mas eu garanto que quando ela, como ela mesmo contou, quando ela tinha lá na infância, no sítio, com a mãe dela, talvez isso fosse uma grande maluquice, né? Um sonho ajuda a transformar ali o futuro, Malu? Cara, eu acho que quando você tem um sonho, você fica numa dualidade de eu quero fazer isso versus eu não sou capaz para fazer isso. Eu não tenho bastante para fazer isso. E eu acho que o fato da gente também ser brasileiro é um fator muito grande. Por quê? Infelizmente, no Brasil, nós temos essa desgraça da síndrome do vira-lata, né? Do complexo do vira-lata. Sim. E qual que é o problema disso? O problema é que o complexo do vira-lata, né, foi criado por Nelson Rodrigues lá quando a gente perdeu a Copa, se eu não estou enganada, que nós brasileiros a gente se coloca como inferior ao resto do mundo. E qual que é o problema disso? Muitas vezes a gente é super qualificado, né? Por exemplo, eu já tinha trabalhado 7 anos no Brasil, eu já sabia falar inglês, não perfeitamente, mas eu achava que isso não era suficiente para eu conseguir algo fora. Tanto que eu estava disposta, eu estava pesquisando voluntariados, eu não estava nem buscando trabalho. Então, assim, eu acho que a gente trabalha nessa dualidade, mas você saber o que você quer e ter um sonho é o primeiro passo. Porque como que você vai alcançar algo que você não sabe que você quer? Então, eu acho que quando você idealiza aquele mundo, primeiro você bota no papel e segundo, olha se você está disposto a pagar aquele preço. Eu acho que esse é o grande X da questão. Não é sobre simplesmente saber o que você quer, mas saber o preço que você está disposto a pagar. Porque eu sabia que o preço para pagar aquilo ali ia ser alto. E eu cheguei assim no nível para juntar o dinheiro, obviamente. Imagina que eu fiz o caderno com R$16 na conta. E eu precisava comprar passagem, eu precisava comprar seguro, eu precisava ter uma reserva até o primeiro mês, até me receber ali. Eu não sabia exatamente como que eu ia para a Europa. Então, assim, eu trabalhei até a exaustão. E esse era o único caminho. Eu não tinha dinheiro e eu não conhecia outras possibilidades que eu conheço hoje, que são muito, até mais baratas, né? Que na época eu não sabia, estudei inglês no Brasil, nem precisava ter aprendido inglês no Brasil. Mas eu acho que é isso, sabe, Renato? São 2 pontos, saber o que você quer e o preço que você está disposto a pagar. Porque às vezes você quer isso, mas você está disposto a pagar o preço? Não. Então você tem que diminuir um pouco isso aqui, porque o preço pode ser alto, né? Uma outra curiosidade, Malu, eu prometi que eu ia bagunçar o roteiro da nossa conversa, mas eu acho até que talvez essa pergunta faça sentido, assim, independente até do sonho, mas eu vejo que muitas pessoas que querem morar fora do Brasil e olham isso como um sonho inatingível, né, como a gente conversou agora há pouco, muitas vezes quem está do lado ali e olha assim, a Malu tem R$16 no bolso, que está do lado ao invés de, não, tenta lá, vai lá, deixa as pessoas se decepcionar sozinha, né? Tá sempre minando o sonho da pessoa, né? Para de sonhar com isso, Malu, isso é besteira, não vai dar certo. Como é que você lidou com isso? Eu acho que conecta muito com o que a gente falou anteriormente, né? Que é você sonhar, mas ao mesmo tempo você não descolar da realidade, que sim existe um preço a ser pago. Então eu acho que esse é o ponto, sabe, Renato? Tipo, quando os alunos. Hoje eu tenho vários alunos que eu mentoro e que eu ajudo a morarem na Europa, né? E aí, às vezes, um aluno chega para mim: olha, eu quero ir para Portugal e eu não falo inglês. Eu falo, não. Então, eu acho que a gente tem que ter um sonho colado com a realidade. Tipo, você pode vir para Portugal sem falar inglês? Claro que pode. Você vai conseguir um trabalho? Possivelmente sim. Mas não é o melhor caminho. Então, eu acho que esse é o ponto, sabe? Olha, é você sonhar alto, mas saber que existe um preço a ser pago para chegar naquele ponto. Então, eu acho que é basicamente a mesma coisa. Então, assim, eu acho que muitas vezes, só entrando mais na sua pergunta agora que eu fiz essa, né, só levar esse ponto de novo, muitas vezes a nossa família, os nossos amigos, as pessoas próximas, o nosso chefe, eles não apoiam e até mesmo dá aquela facada, né? Passa aquela, você cai de testa no chão, não porque eles querem que você se dane, que você se dê mal, às vezes sim, mas
Na maioria das vezes, não. É porque eles vêm de um contexto e de uma experiência anterior que para eles aquilo não é correto. Então, quando eu falei para minha mãe, Renato, que eu passei numa oportunidade, que eu ia vir para a Europa, eu super feliz, eu achei que a minha mãe ia vibrar comigo. E quando eu falei isso para minha mãe, parecia que eu estava indo para um abate e para um transporte de corpos mortos. Porque a minha mãe, ela deitou assim, ó, na mesa, Renato, e ela começou a chorar. E eu falei, putz, fiz uma grande merda, né? E eu fiquei até com medo de embarcar. Tanto no dia que a minha mãe foi levar no aeroporto, acho que eu nunca nem contei isso no meu Instagram. Estourou uma inflamação na barriga da minha mãe. Nossa. A minha mãe não conseguiu nem me levar pro portão. Eu tive que ir sozinha pro portão de embarque, porque foi minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto teve que correr com a minha mãe pro hospital. E eu embarquei num avião e fiquei 12 horas sem internet, indo viver o meu sonho sem saber se a minha mãe estava viva, se a minha mãe estava morta, o que aconteceu. Então, assim, muitas vezes morar fora, ou empreender, ou sei lá, qual que é o teu sonho, você que está vendo esse podcast, muitas vezes essa jornada vai ser solitária. E tá tudo bem. E esse é o preço a ser pago. E é por isso que eu falo, qual é o preço que você está disposto a pagar pelo seu sonho? Porque qualquer sonho vai ter um preço a ser pago. Seja solidão, seja falta de apoio, seja ter que trabalhar igual um cavalo, vai ter um caminho a ser trilhado. E, obviamente, quanto mais estratégia você tiver, menos você sofre. Como eu não tinha tanta estratégia, porque eu desconhecia as oportunidades que eu conheço hoje, e hoje eu só conheço porque eu moro há quase 7 anos aí na Europa, hoje sim eu posso dizer, né, e eu posso ajudar pessoas a montar estratégia. Mas na época, Renato, quando eu passei para a Hungria, não tinha um vídeo da porcaria daquele país. Foi um tiro no escuro. Eu não sabia. Eu cheguei assim, tipo, tinha vlogs, assim, sabe? Vlog de viagem, o que conheci na Hungria. Mas não tinha nada sobre empresa, sobre trabalho. Então, quando eu cheguei na Hungria, no meu YouTube eu fiz muito esse trabalho, que tá lá até hoje, quem quiser dar uma olhada. Eu fiz assim, como é a Hungria, onde morar na Hungria, qual que é o custo de vida na Hungria, é bom morar na Hungria, existe xenofobia na Hungria, e eu fiz todos os vídeos de tudo que me perguntavam. Preciso falar húngaro para morar na Hungria, né? E não falo húngaro, tá? Já adiantando. Olha, é curioso, realmente eu acompanho até bastante assim canais que falam sobre países diferentes, né? Realmente da Hungria eu vejo poucos. E olha só, imagina essa viagem aí, a expectativa para chegar com a mãe. Desafio. E aí, curtiu esse trecho do nosso Profissão Mundo? Bem legal, né? Quero compartilhar com você, se você que acompanha o nosso podcast na intenção de crescer na carreira, mudar de carreira, quem sabe, no empreendedorismo, e quer encontrar uma renda extra ou que possa se transformar numa renda principal, e enxerga o mercado digital, o marketing digital como uma possibilidade, no primeiro link da descrição, estou deixando um super curso, uma formação, para você começar a ganhar sua renda extra, criar o seu conteúdo, o seu podcast e trabalhar para uma empresa e quem sabe se transformar uma futura renda extra aí principal, excelente renda extra, tá? Aqui no primeiro link da descrição.